Vamos dar início à nossa reunião desta tarde com o livro Vinha de Luz, que é aberto ao acaso. Saiu o capítulo 124, 124, que tem como título O Som. E tem aqui uma frase de Paulo que diz: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? A palavra de Paulo está na primeira carta aos Coríntios. Então, vamos ver Emmanuel nos esclarecendo esse som. Ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Elevação e queda, diante da própria consciência, constituem impulso para cima ou para baixo no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria, aglomerados em multidão. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho, a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Em quase todos os lugares, observamos os instrumentos de sons incertos que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se-nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato, serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Vou repetir esse finalzinho que eu achei muito interessante. Sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos. Quer dizer, servir a Deus, servir ao próximo é muito fácil, mas vamos ver como é que nós vamos servir, o que nós estamos fazendo para servir. De repente estamos servindo é muito mal, não é não? Servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime conceito do serviço redentor. Que Jesus nos abençoe e que saibamos sempre servir de conformidade com aquilo que estamos procurando aprender, nos esforçando para aprender. Ninguém nasce sábio, né? Mas temos que fazer a nossa parte, o nosso esforço, que chegaremos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos dizer a Ele: obrigado a Deus, nosso Pai, Senhor Todo-Poderoso, por mais uma vez, Senhor, nos permitir aqui estarmos nesta casa de Amélie Boudet,
Permita, Pai, que os amigos espirituais, trabalhadores da sua seara, nos envolva a todos. Não só envolva aqui nós que aqui já estamos, como também há muitos desencarnados que precisam de ajuda. E é assim, Pai, que em nome de Jesus, em nome dos trabalhadores da sua seara, que nós te pedimos permissão para dar início à nossa reunião desta tarde, rogando ao Mestre Divino que intua ao nosso palestrante, e assim, que saiamos daqui ao final envolvidos por todas essas vibrações de luz, de amor e paz, e nos esforcemos verdadeiramente para vencer as nossas imperfeições e podermos caminhar sempre no caminho do bem. Obrigada, meu Deus. Obrigada, amigos espirituais. Obrigada, meu anjo guardião. Obrigada, Jesus. Obrigada, Idalida de Aguiar Matos. Obrigada, amigo do Rio. Muita luz, muita paz, e assim nós transmitimos a palavra para o nosso irmão orador e vamos acompanhá-lo na sua explanação. Boa tarde, que Jesus nos inspire, nos ampare, mostre-nos a sua presença em nossos corações. Nós escolhemos hoje para a gente estudar o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Vamos dar uma passada em alguns tópicos do capítulo 5. Nós participamos de um evento lá do nosso CRE, e no domingo passado, sem ser esse agora, domingo passado, né? E eram perguntas e respostas dos jovens, e chamaram 3 pessoas, eu era uma delas, né? Eles fizeram, e o que aconteceu é que os jovens fizeram poucas perguntas, mas os adultos me encheram de perguntas. E não, foi no domingo retrasado. E domingo passado eu fui numa outra casa espírita pegar minha filha num evento, e uma das senhoras veio de novo e veio fazer uma pergunta, e na correria do final da evangelização ali, eu falei rapidamente alguma coisa, mas aquilo me deixou, falei, aí vai ser meu tema na terça-feira. Ela não vai estar aqui, né? Porque eu falei com ela, o tema, a questão é simples, mas é longa, porque eu percebia que ali havia a aflição. Então, só o intelecto, só a gente falar friamente, eu sabia que ali não era uma espécie de atendimento fraterno, porque a questão dela era a seguinte: ela era médium, trabalhava em reunião de desobsessão, dava passe, mas por que ela sofria tanto? Por que o sofrimento não largava? E por que ela tinha a impressão que uma vez quando ela foi trabalhar com desobsessão, o sofrimento aumentou? Então eu falei, vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos, porque essa é uma visão equivocada que a gente tem. Qual é a visão equivocada? De que alguém sofre sem que haja uma causa anterior. E aí nós colocamos a culpa no trabalho espiritual, que muitas vezes é a primeira encarnação que nós estamos realizando alguma coisa de bom, e acha que por ser agora eu estou fazendo, Senhor, eu estou fazendo, hein? Não pode sofrer as consequências de uma série de vidas complicadas que nós criamos, os embaraços. Então a gente vê que essa incompreensão, ela se soma a uma outra questão. A doutrina espírita, e principalmente nesses 4 últimos anos, tem incomodado muito a pessoas de outras crenças, por causa dos filmes. E isso a gente tem percebido que aumentaram livros contra a doutrina espírita, palestras contra a doutrina espírita. Tudo bem, não há nenhum problema, eles têm direito lá de
fazerem o que achar melhor. Nós vivemos numa democracia. Mas uma das coisas que pregam é que a gente apregoa o sofrimento. E que eles lá têm a libertação. Que lá Jesus vai dar casa, casamento, né, desamarrações, não sei o que, felicidade e libertação. E que aqui a gente prega o sofrimento. A doutrina espírita, como a gente vai ver aqui no item 1 desse capítulo, vamos dar uma lida aqui. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes sois vocês que choram, porque rirão. Então, quem é que disse isso? Jesus. A doutrina espírita não fala nada fora do que Jesus pregou. Jesus está prometendo essas bem-aventuranças para essa vida? Kardec vai comentar. Kardec vai falar para nós que Jesus está falando da vida futura no mundo espiritual. Que o sofrimento, ele é temporário, ele passa. Que nós devemos sofrer o sofrimento, passar pelo sofrimento com resignação, com fé. Fé alicerçada na certeza de que isso é uma realidade, vai passar. Isso não quer dizer que nós tenhamos que sofrer para evoluir. Não é isso que a gente está dizendo. Mas, diante da dor, quando o sofrimento nos acicata, a doutrina espírita nos traz um conjunto de conhecimentos que nos consola. Nos consola porque nos esclarece. Nós estávamos vindo de casa, ouvindo para cá, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Eu não sei exatamente o nome do programa, mas é da Ana Maria Spangler, do André Luiz. E eles lançaram uma pergunta no ar: o que você faria? Ele falou que o Dr. Bezerra de Menezes, em vida, teve 12 filhos e perdeu 6. Quando ele desencarnou, ele só tinha 6. E aí, a pergunta que eles lançaram para os ouvintes ligarem era: o que você faria se você perdesse um filho? E aí, foram muitas respostas. E uma ouvinte ligou dizendo que tinha perdido os 3 filhos e o marido no assalto. Esse me impressionou. Estava com a minha esposa no carro, falei: caramba, eu vibrei para essa senhora, porque é uma dor. Você imagina perder 3 filhos e um marido num assalto. Então, vejam bem, nós não queremos, até o rapaz que estava com ela, sempre que as pessoas falavam: não, vamos vibrar, pedir a Jesus para que a gente não tenha que passar nunca por isso, né? Ninguém quer perder filho, ninguém quer sofrer, ninguém quer esse sofrimento que essa senhora teve. Mas, em verdade, todo dia acontecem tragédias. Então, a doutrina espírita, ela não está dizendo que nós espíritas temos que sofrer dores atrozes. Não é isso. Mas que diante da dor nós temos um conjunto de conhecimentos que nos ajuda a suportar a dor. Agora, tem um desafio para o espírita. Qual é o desafio? Alguma das pessoas que ligaram disseram que se tornaram espíritas diante da dor. Que diante da dor alguém deu o Evangelho, deu o Livro dos Espíritos. Agora, quem já é espírita e sente a dor? Você já tem o Evangelho de cor, você já assistiu 1000 palestras, você já foi, dá passe, participa da reunião de desobsessão e a dor vem.
muitas pessoas acreditam que por estarem trabalhando com a doutrina espírita, eu dou palestra, eu faço caridade, eu participo da reunião mediúnica, eu participo da reunião de cura, elas estão imunes ao sofrimento. Isso não é verdade, gente. A doutrina espírita é o remédio. A doutrina espírita nos explica as causas. E aqui nesse capítulo, Kardec vai enumerar duas questões sobre o sofrimento: causas dessa vida e causas de outras vidas. Muitos sofrimentos não são de outras vidas. Nós acumulamos nessa vida. A doença hoje, infelizmente, que mais tem, pelo menos as pessoas no nosso centro, a gente já está lá há muitos anos, e as pessoas queridas, pessoas que eu mais tinha afinidade no centro, hoje estão desencarnadas. Eu já cheguei lá, ela já tinha uma certa idade, eu fui na reunião de mocidade, era um sábado. Na reunião de mocidade, eu tinha 20 anos, a pessoa mais nova tinha 40 e poucos, a mais velha tinha 70. E acabou que era uma reunião de estudo, né? Mas no cartaz, do lado de fora vinha reunião de mocidade, mas na verdade não tinha mocidade na casa, era uma reunião de estudo. E a gente estudando junto, acabou ficando muito amigo. Só que essas pessoas, ao longo dos anos, foram desencarnando. E o que eu pude perceber é que muitas delas, a maioria das que desencarnaram por uma doença que nos pega muito hoje em dia, que é o câncer, né? O câncer, infelizmente, é uma doença que, seja porque a gente está vivendo mais. Antigamente, as nossas avós, as nossas bisavós, eram senhoras de 50 anos e morriam com 50 e poucos anos. Hoje em dia a gente vive 60, 70, 80, 90, a gente vive mais. Então tem doenças que elas nos atingem, não é porque é uma dívida do passado, é porque é inerente à própria condição do corpo físico. O corpo físico, né, como a gente já falou isso várias vezes, às vezes a gente pega de surpresa, eu sempre repito, porque vai que alguém não ouviu ainda, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente não vai ficar aqui para sempre. A gente vai morrer um dia. E para morrer tem que ter um motivo. Tem que ter uma causa que leve a pessoa para o hospital, não é isso? Então o corpo físico, ele infelizmente ele não dura para sempre. Ele um dia ele vai sofrer do processo natural do desencarne quando chega a hora. Então, uma das causas da dor do processo de desencarne é porque infelizmente todos nós vamos desencarnar um dia. Isso aí não tem jeito. Outra questão que a gente é imprevidente é a nossa alimentação. Muitas vezes a gente vai descobrir que tal ou qual alimento faz um mal danado. Eu ainda tomo refrigerante. Eu tenho uma filha que não toma. Aí eu fico olhando assim para ela. Eu não passei essa educação para ela. Porque nesse caso eu sou mal educado, porque eu ainda tomo refrigerante, mas ela não toma. Então a gente compra esses negócios de fruta ou faz um refresco para ela, porque ela não toma refrigerante, ela parou. Isso a gente sabe hoje que o refrigerante em excesso ele causa diabetes. Há pesquisas claras sobre isso, é muito açúcar, não é isso? A ingestão de açúcares em demasia faz com que irrompa a diabetes tipo 2, não é isso? Muitos de nós chegamos aos 40 anos diabetes. Tinha um motorista lá na empresa que eu trabalho, Sete Rio, ele a barriga desse tamanho. Eu falei, rapaz, ele dizia que adorava Coca-Cola e que ele comprava. Ele falou, você viu um comercial que o cara comprava aqueles pacotes? Eu falei, me lembro desse comercial. Ele era assim, era Coca-Cola, não. Acordava Coca-Cola, almoçava Coca-Cola, o que ele teve? Ele estava diabético. E o médico falou, Coca-Cola nunca mais.
E aí ele estava proibido de tomar Coca-Cola e qualquer outro refrigerante, né? Eu falei, ele reconhecia que ele era vítima do excesso. Então muitos sofrimentos, Kardec vai enumerando, Kardec faz uma enumeração grande. Quantos se arruinam por falta de ordem? A desorganização. Nós muitas vezes, no tempo que é para estudar, a gente também dá aula. E o que a gente tem percebido em sala de aula é que, pelo menos no nosso caso, não posso dizer que é uma pesquisa, os meninos estão muito relapsos e as meninas são mais estudiosas. Os meus melhores alunos são meninas. E a grande parte dos alunos que não querem nada são meninos. Eu acho que isso vai dar um problema lá na frente, né? Isso vai dar um problema lá na frente, porque há uma clara, isso sala de aula de colégio público, você vê uma clara diferenciação em que as meninas estudam mais e os meninos não querem nada. Eles estão ali para qualquer coisa menos estudo. E você percebe o seguinte, uma vez tem um lá que está há 3 anos na 6ª série. Até o pessoal encarna que ele vai ser professor de 6ª série. Os colegas lá, ele vai ser professor de 6ª série, professor. E a gente às vezes conversa, né? O que você pensa da vida assim? Você não quer ter um emprego, não quer chegar na universidade? Aí ele ri. Essa pessoa, não estou dizendo ele no caso, mas uma pessoa, muitos de nós chegamos aos 40, 50 anos passando necessidades, não é porque a nossa dívida do passado, nós fomos ricos no passado e hoje não temos condições. É por preguiça. Na hora do estudo estava soltando pipa. Se estava em sala de aula, estava fazendo um desenho. Muitos, você vai passando pelas carteiras, tem coisa lá para escrever no quadro, eles estão fazendo um desenho da bandeira do Flamengo. Eu falei, vem cá, rapaz, é isso aí. Não, professor, vou copiar. Ah, tá bom. Então, infelizmente, a gente está vendo ali uma falta de estrutura familiar que imponha àquela criança, àquele jovem, E por quê? Muitas vezes eu chamo, falo, ó, você e você. Só entra na minha aula de novo se os pais vierem conversar comigo. Tem colegas meus que não querem conversar com o pai, mas eu faço questão. Agora, quem disse que os pais não? Teve um que eu tive que cancelar isso, porque senão ele não ia assistir mais aula. Porque simplesmente os pais não querem saber. Os pais não querem saber. Outros são criados pela avó. A avó trabalha, é empregada, ela não pode largar para vir. Aí você já tem que compreender. Então, o que a gente percebe é que muitos infortúnios são causados pela própria ação do indivíduo, que por não agir de uma forma organizada, não ter uma visão, ele não consegue vislumbrar algo melhor, ele acaba tomando atitudes equivocadas e lá na frente ele sofre. Outra questão que Kardec coloca é da educação dos filhos. A gente teve agora no Dia dos Pais, Abrigo Tereza Cristina, no almoço lá no Abrigo Tereza Cristina. E a gente foi lá visitar as vovós, que fica aqui no Riachuelo, e a gente percebe em muitas delas a dor, né? Porque eu estava conversando com um amigo meu ontem, ninguém vai para um asilo porque quer. Tem pessoas até que vão, ela vende tudo, não quero dar trabalho a ninguém, e ela vai para não é nem asilo o nome que dá, a casa geriátrica, mas são pessoas com melhores condições, porque a casa geriátrica na verdade é uma espécie de apart-hotel, né? Com jogos mas isso é uma minoria que pode pagar uma coisa dessa, que não é barata. Um asilo, ainda mais um asilo espírita, em que a pessoa está indo lá gratuitamente, muitas vezes a pessoa é encontrada na rua, alguém diz,
tem um drama ali por trás. Drama triste, né? Mas infelizmente nem sempre isso tem a ver com outras vidas. Isso tem a ver com a forma como a gente cria os filhos. E isso tem um peso. A gente pode até pensar, pode até ser que em alguns casos existam as duas coisas, né? Problemas com outras vidas e a forma como cria filhos. Mas em muitos casos, André Luiz, no capítulo lá de Nosso Lar, ele está andando em Nosso Lar e ele começa a refletir que ele nunca semeou nada de útil para os filhos. Isso é a reflexão dele, ele que diz. Nada de útil em termos de sabedoria divina. E isso tem um peso. Porque lá na frente, aquele filho poderá precisar daquela informação e não ter. E o que ele vai fazer? Ele vai usar os recursos que ele tem. Então André Luiz se ressentia de ter passado pela vida sem ter semeado valores do Espírito nos filhos e na família. Então a gente às vezes fala, meu filho vai escolher o que ele quer ser. Eu sou espírita, mas eu vou dar liberdade para ele ser o que quiser. Então eu não levo ele na evangelização, eu não convido ele para os eventos que eu vou. E faz uma separação que não deveria existir. Não pode ser ingênuo de achar que um filho vai nascer no nosso lar espírita para escolher se ele vai ser budista, evangélico ou católico. Você dá a orientação espírita. Se ele, quando for adulto, não quiser ser nada, ou se aquele espírito está bem distante, não, ele até vai, toma um passo. Ou se ele quer ser um budista, ou a esposa é evangélica, isso aí já é o livre-arbítrio dele. Nós não temos como interferir nas escolhas do filho. Mas nós demos o quê? Uma orientação, né? Porque a orientação espírita, ela não é para converter as pessoas. A orientação espírita é para dar às pessoas condições de agir perante o mundo, né? Uma vez lá na escola, a gente almoçando, os professores, aí eu brincando lá com a outra professora, eu falei, você é uma santa. Ela falou uma situação e eu encarnando nela, falei, você é uma santa. Ela falou, eu não vou para um umbral. Como eu sabia que ela não era espírita, ela mesmo disse que não gostava de religião nenhuma, né? Mas ela falou isso, para um umbral eu não vou. Aí eu falei, interessante, né? Como essas informações da doutrina espírita, elas estão disseminadas. E isso é que é o papel da doutrina espírita, como um agente de regeneração da humanidade. Não é de converter as pessoas, mas passar esses informes, esses ensinamentos. Então Kardec nos alerta que as aflições, elas são muitas vezes fruto dos nossos atos aqui. Não educamos o filho direito, não nos alimentamos direito, não estudamos o suficiente para ter uma profissão, não escolhemos uma profissão, não nos dedicamos àquela profissão. Muitas vezes o desemprego vem, não é porque o patrão é ruim, é porque o patrão muitas vezes precisa escolher entre um e outro. Um estudava os assuntos e conhece bem, o outro está ali empurrando com a barriga, ele tem que demitir um. Quem ele vai demitir? Mas para a pessoa que está demitida, que não estudou, não se dedicou, não se empenhou, aquilo é uma injustiça, né? Aí ela vem na casa espírita porque tem alguma coisa errada, ela tem que tomar um passo, porque ela está desempregada. É lógico que a gente vai ajudar, né? A gente está aqui servindo como a trombeta de Jesus, né? Não é nosso papel aqui julgar, você também não estudou, não é. Não é na casa espírita, né? O nosso trabalho é de servir quem entra na casa espírita. Mas, a bem da verdade, há casos assim. Isso acontece. Então, muitas aflições, elas não são coisas de outras vidas. São coisas que nós semeamos aqui nessa vida. Mas, tem aflições que surgem no nosso caminho que são realmente a reação de atos maus
feitos no passado. E nem sempre essa aflição ela terminará na vida. A pessoa vai ter que passar com isso. E muitas vezes nós não queremos, dói muito, machuca, a gente chora, a gente pede o Dr. Bezerra de Menezes, pede a Joana de Ângeles, a Emmanuel, Eurípides Barçanufo, e não vemos a solução. Por quê? Porque a solução está na perseverança e não na mágica. Alakazam, agora acabou. E aí o que falta? Qual o ingrediente? É a fé. A doutrina espírita, Kardec vai nos lembrar sobre a fé raciocinada. Aí na internet, a gente lendo lá na internet, só não existe esse negócio de fé raciocinada. Pô, tem fé e não acredita e crê de forma cega, porque todo mundo que tem fé só acredita de forma cega, ou então não acredita em nada. Só que a da fé raciocinada é justamente o que vai acabar com a fé cega. Porque a doutrina espírita, Kardec, quando fez a codificação, ele não escreveu assim: existe a reencarnação, ponto, final. Quem quiser, quem tem evolução, que entenda. Quem não tem evolução, sinto muito. Ele explica por quê. Olha só, como é que pode criança nascer doente? Como é que uns podem nascer num país como a Noruega? A Noruega, né? Se eu pudesse ter mérito para nascer, eu acho que eu não pedia para nascer na Noruega. Noruega não tem favela, não tem pobreza, não tem roupa de carro, não tem assassinato. Teve agora, né? Mas isso é um caso assim, raro, raríssimo. A Noruega já é um país que eu me atreveria a dizer, já está entrando meio que no mundo de regeneração. As pessoas já estão... Tem lá seus problemas, mas também são só 3 milhões de habitantes. É menos do que a cidade do Rio de Janeiro. Então também é mais fácil de administrar. Quase ninguém tem filho na Noruega. Quase ninguém tem filho na Noruega. Então o que isso implica dizer? É muito difícil renascer lá. Olha só que coincidência. Não tem um monte de problemas, mas quase ninguém nasce lá. Outro dia a gente soube de uma informação que uma trabalhadora espírita de Minas Gerais, educadora, ela renasceu na Noruega. Está com 5 anos. Ela teve condições de renascer lá na Noruega. Outros espíritas estão nascendo lá, para daqui a algumas décadas esses valores serem lá disseminados. Mas que é muito difícil nascer lá. Ela nasceu lá porque ela fez um trabalho de educação na área espírita durante 40 anos. Então eu pensei, poxa, então realmente lá já estão começando a... Mas olha só, ninguém tem filho. Esses países europeus, do norte europeu, ninguém tem filho. Em alguns países, decréscimo de população. A população tem 60 milhões num censo, no próximo censo tem 59. Porque a população é de 40 a 60, grande parte. E os jovens não querem mais ter filho. Então, a gente percebe o seguinte: nós não nascemos lá, nós estamos no Brasil. Por que um nasce na Noruega e outros nascem lá no Paquistão, no Afeganistão, que as mulheres têm que usar aquela burca? Não é isso? Se Deus existe e não existe reencarnação, não, digamos que tem que sofrer. Não, a pessoa tem que sofrer. Mas por que uns sofrem e outros não? Outros vivem uma vida de rei, a vida toda, até morrer. Então Kardec vai explicando tudo isso e vai mostrando para a gente que a reencarnação é a explicação lógica para todas essas dificuldades. O que é isso? Esclarecimento. Você não tem só lembrança de outras vidas. Outro dia uma pessoa chegou para mim e se viu correndo, fugindo de um castelo, se jogou no rio,
fugindo com correntes, e a tia dela, que era uma pessoa que ajudava muito ela, era o perseguidor, o dono do castelo, querendo... Escolheu melhor você nem falar isso para ela, porque ela não vai aceitar, mas isso foi uma lembrança nítida de outras vidas. Mas vejam bem, todo mundo tem isso, muita gente tem isso, mas isso não quer dizer que a pessoa vai ter, na hora da dor, um alicerce, uma estrutura para resistir à dor com fé. Ela tem um fenômeno, ela vivenciou uma lembrança durante o sonho, mas sem o esclarecimento, sem entender o que é a reencarnação, que ninguém sofre à toa, sem o esclarecimento que Kardec nos dá, nós não teríamos fé. Então a doutrina espírita é fé raciocinada, porque eu tenho confiança de que as minhas dores, elas passarão, porque eu compreendi com o esclarecimento que Kardec nos dá. Eu compreendi, quando eu li o livro Céu e Inferno, que o inferno não existe. Kardec, eu me lembro que quando eu estava me tornando espírita, eu comecei a ler as obras de Kardec. Eu me tornei espírita com um livro chamado Nosso Lar, em 1986. E aí eu falei, poxa, isso aí é o que eu compreendo, é isso aí mesmo. Mas só foi lendo a codificação que eu pude compreender. E foi lendo o Céu e o Inferno, eu era católico, não católico de tradição, mas católico de estar lá participando, participava até de um orfanato lá, a gente ia. Foi lendo o Céu e o Inferno que eu entendi a lógica. E pela lógica do que Kardec falava sobre anjos, demônios, céu e inferno, que eu entendi que nada disso pode existir, da forma como é pregado para a gente. Não é? O inferno seria uma coisa absurda, achar que Deus não daria uma chance à pessoa se redimir. Muitas vezes a pessoa caiu num caminho errado porque ela nunca teve nenhuma oportunidade na vida. Tem gente que tem uma ou outra, mas tem gente que realmente nunca teve nenhuma chance dela. Então, usando a lógica, o bom senso, Kardec vai mostrando para a gente que ou existe inferno ou existe reencarnação. Não tem como. Uma coisa, ela é o oposto da outra, porque a reencarnação é a chance que Deus dá para que nós temos de rever os nossos erros. O inferno é aquela coisa lá dos mitos religiosos tradicionais. Então a doutrina espírita vai nos trazer o quê? Uma fé que não é só uma fé, mas é alicerçada num conhecimento que esclarece. Esse conhecimento que esclarece, eu tenho que usar quando a dor bate lá na minha porta. Aí você diz, não tem ninguém não. A dor, infelizmente, ela não respeita. Ela não tem. Ela bate na porta nas horas mais imprevistas. A gente não sabe quando, não sabe como, mas ela muitas vezes acontece. Às vezes ela bate na porta do vizinho, a gente ora, faz uma prece, né? Nossa vizinha agora passou por uma dor terrível de ter perdido um neném com quantos meses? 9 meses. Ia nascer ontem, né? Perdeu. Então são dores. Então você imagina a mãe com toda uma expectativa de receber uma criança, e a criança... E a gente tem que envolver essas pessoas com as nossas melhores vibrações, para que elas que não têm conhecimento espírita possam ter uma estrutura, né? Por quê? Porque a dor vem, gente. A doutrina espírita, ela não diz que nós temos que buscar a dor para crescer. Não. A dor, a aflição, ela surge. E se nós temos perseverança, fé, confiança em Deus, nós conseguiremos suportar a dor com dignidade. Não adianta também pensar que a dor irá passar nessa vida. Muitas vezes a dor vai durar a vida inteira.
E o que acontece com a nossa companheira? Ela associou, lá do início que eu comecei a falar dela, ela associou o fato dela estar trabalhando na desobsessão. O que ela queria dizer? Pelo menos o que eu entendi, que os espíritos da desobsessão, que ela ajudava a doutrinar como médium, estavam cercando ela e prejudicando ela na vida. Isso eu cheguei a falar com ela. Veja bem, se isso acontecesse, eu também trabalho em reunião de desobsessão. Seria uma grande injustiça, você está ali em nome de Jesus querendo servir. Então ninguém iria mais trabalhar na desobsessão, porque ninguém quer. Eu não vou subir o Morro do Alemão e desafiar os traficantes. Eu não vou fazer isso. Eu vou respeitar os meus limites. A gente ali sabe dos nossos limites, mas está arvorado o quê? Na confiança em Jesus, nos mentores espirituais, que o nosso trabalho é um trabalho que vai ajudar até a regeneração do planeta, que a gente está tentando ajudar as pessoas e os espíritos em reconciliar, né? Em rever seus pensamentos, seus sentimentos. Então nós não estamos ali brincando. E a seriedade do trabalho com que a gente se dedica, ele não tem jeito, é a lei de ação e reação. Você está fazendo um trabalho sério, com amor, em nome de Jesus. Qual é a reação do ato bom? Não é? É luz. Ah, mas e os meus problemas? Os seus problemas, eles são inerentes à vida humana. Ou esses problemas são coisas que nós semeamos, muitas vezes, pela nossa própria ignorância mesmo. Ou coisas de outra vida. O ser humano, ele tem uma coisa que não é só expiação. Às vezes é difícil a gente entender, mas existem também as provas. Vamos pensar há 40 mil, 50 mil anos atrás. O homem de Cro-Magnon. O homem de Cro-Magnon não tinha escova de dentes, não tinha faca, não tinha garfo. Ele não tinha analgésico, aspirina para dor de cabeça. E ele nem sabia direito o que era bom para comer ou não. Ele teve que aprender isso como? Com a experiência. Ele teve que pegar aquela urtiga ali e ver que aquela urtiga é ruim. Ele tem que pegar aquela planta ali e passar mal e até às vezes morrer com uma planta envenenada. Ó, essa aqui não. Aquilo não é expiação de nada, gente. São experiências. Então, quando nós estávamos num lugar, num planeta, ou nesse planeta ou em outros planetas, no estado de homem de Cro-Magnon, nós passamos por uma série de desafios que são para o nosso próprio crescimento. A gente, quando vai estudar aí o estudo das coisas sobre os índios, o índio, ele tem um profundo conhecimento sobre a mata que ele vive. Ele tem um conhecimento das ervas que serve, e não é só o índio brasileiro, não. A pessoa que tem uma interação maior com o mundo, com a natureza, ele acaba conhecendo bem o que serve para isso, o que serve para aquilo. Na Rádio Rio de Janeiro, hoje mesmo, nesse mesmo programa, uma ouvinte falou que ela tinha perdido 3 filhos e que o marido estava ceifando lá um capim e uma filha estava perto e a ceifa, como é o nome? A foice pegou na perna da filha. Aí ela falou: ai meu Deus, eu vou perder mais um filho. Aí apareceu, a avó teve uma visão de um ser luminoso que apontava para umas ervas que estavam perto do tanque, assim no mar. Ela ficando vendo assim a entidade de luz apontando. Aí ela atinou que pegou aquelas ervas, fez um cataplasma e botou na perna da filha. Diz que em 3 dias ou 4 a perna cicatrizou, né? Isso uma ouvinte ligando para falar sobre essa enquete. Então a gente vê o seguinte: as situações, esse cataplasma, eu até fiquei curioso lá na hora, né? Pô, que plantas são essas? São aprendizados, né? Que muitas vezes essa senhora era médium
e teve a oportunidade, a permissão, né, de ter essa informação no plano espiritual. Mas a rigor, o plano espiritual não fica interferindo. Ele deixa que as pessoas aprendam com a própria experiência. Então existem as provas, os desafios que são inerentes à nossa necessidade de crescer. Infelizmente, esses desafios, em algum momento, eu não sei quando, o ser humano descobriu que tinha que escovar os dentes. Porque não tem coisa, tem muitas dores, mas dor de dente é uma coisa horrorosa. Então, em algum momento ele aprendeu que tinha que escovar os dentes. Em algum momento ele aprendeu que tinha que tomar banho. A gente sabe pela história que a peste negra assolou a Europa, matou milhões de pessoas. E a peste negra, as pessoas iam para dentro da igreja pedir pelo amor de Deus, orar com fervor, com fé. E o que acontecia? Todo mundo morria dentro da igreja. Cidades desapareciam inteiras, crianças, velhos. E o que era a peste negra? A pulga de um rato contaminado que veio da Ásia, trazendo a doença, o vírus lá, o micróbio. E por que tinha tanto rato nas cidades da Europa? Porque não tinha higiene. As pessoas não tomavam banho, é lugar frio. As pessoas às vezes demoravam 1 ano para tomar banho. Então você imagina as roupas dessas pessoas, a pulga do rato fazia festa. Então, por mais que se orasse na igreja, não adiantava, morria todo mundo dentro da igreja. E as pessoas não sabiam. Só foi saber a causa da peste séculos depois. Então, é injustiça? Não, o ser humano teve que aprender. O ser humano teve que aprender. A invenção da vacina, que foi uma bênção, ela foi fruto do acaso. Uma pessoa no século XVIII percebeu que o sangue do cavalo contaminado, a história eu não me lembro exatamente, mas o sangue do cavalo contaminado não ficava mais contaminado. Aí ele foi e pegou o sangue do cavalo contaminado com a varíola e injetou na pessoa, uma coisa bem rústica. A pessoa ficou com febre, mas a varíola matou um monte de gente, mas quem foi? Não ficou mais. Aí foi inventada a varíola, a vacina. Não se sabe, não tinha noção de genética, nada disso, era uma coisa, mas se sabe, teve a noção que os animais ou a pessoa contaminada, tinha algum tipo de, como é que é o nome? Defesa que conseguia vencer o vírus vivo, o vírus morto, né? Eu não sei se eu estou falando as palavras certas, né? Biologia, essa área. Nos primórdios da cirurgia, tinha muita morte, muito esse efeito, né? Então, o simples fato de lavar as mãos, o simples fato, diante da cirurgia, lavar as mãos com água e algum sabão naquela época, já eliminava o risco de dezenas, centenas de mortes. Exato. Asepsia simples. Então isso o homem teve que aprender penosamente. Não apareceu nenhum espírito, lavem as mãos. O homem precisa, através das experiências, vencer os desafios da evolução. Isso é um tipo de crescimento que muitas vezes a gente esquece, mas que a história está mostrando para a gente. Então, hoje, muitas coisas que podem ser evitadas, nós já temos informações. Você liga um programa, né, aquele programa do Dr. Drauzio Varela, traz uma série de informações, mas a gente escuta. Ele olha, isso aqui, a gente não escuta. Quando vem a dor, a gente diz, ai meu Deus, o que eu fiz na outra vida? Nessa vida a gente foi ignorante, a gente ouviu a informação e não fez. Nas outras vidas, provavelmente, muito provavelmente, não foi muito diferente. Então, nós precisamos entender que os espíritos inferiores
não podem nos ameaçar com coisas que não estão ligadas à nossa dívida kármica. Um livro do Eliseu Rigonati, um autor espírita, chamado Evangelho das Recordações, ele conta um episódio muito curioso. Eliseu Rigonati estava desempregado, com filhos, com necessidades. Ele era dirigente de uma reunião de desobsessão. E aí, num belo dia, ele está na casa dele e ele vê uma entidade toda de preto, toda vestida de preto, roupão preto, chapéu preto, entrando no portão dele. Adentra a casa do portão, a porta, e ele está lá sentado na mesa, na sala. A entidade, e aí, tá difícil, né? Rapaz, você sabe que esse negócio de você ficar trabalhando para os outros e não trabalhar para você, é o que dá nisso. Você esquece as tuas necessidades. Você deve largar isso tudo. Eu vou te fazer uma proposta. Você larga isso tudo, que eu arranjo um emprego bom para você na outra cidade, é um emprego muito bom, você vai ganhar bem, mas você precisa largar essa reunião, acabar com essa reunião aí, porque isso aí é teu atraso de vida. Aí ele virou assim para o espírito: olha, meu amigo, eu respeito aí, agradeço a tua boa vontade, mas eu não quero não. Ele: olha, rapaz, vê se você aceita. Não quero não, obrigado. Eu estou com Jesus, e se eu tenho que passar isso, é porque eu tenho que passar mesmo. O espírito foi embora. No dia seguinte, o cunhado do Eliseu, lá da outra cidade, liga: Eliseu, nós estamos com um emprego aqui, ia ser assim sim. E ele foi trabalhar na outra cidade. O que era aquilo? O espírito já sabia. Aquilo iria acontecer. Ele foi lá só para o quê? Tentá-lo, né? Destruir a reunião, a fazer com que ele associasse as dificuldades dele de desemprego à reunião. Mas só que a solução já estava vindo. Era só ter o quê? Um pouquinho mais de perseverança. Foi o que o Eliseu fez. No dia seguinte, ou 2 dias, ou 3 dias depois, veio a solução do desemprego dele. Se ele larga, ele cede ao assédio do espírito e destrói a reunião, o convite viria de qualquer maneira, e ele associaria o convite a ele ter, e o espírito ficaria, ele reconheceria o espírito inferior como sendo um benfeitor dele. Estão entendendo como as trevas elas têm as suas artimanhas? Por quê? Porque na verdade nós não recebemos nada que não esteja dentro de um organograma. E se nós perseveramos no bem, se nós estamos trabalhando com Jesus, nós não temos que achar que as nossas dores são fruto do trabalho. Nós precisamos ler esse capítulo 5, ou dar às pessoas para que leiam esse capítulo 5, para que elas tenham essa noção clara de que as dores, elas não acontecem por acaso. Ou elas são necessidades para o teu crescimento moral, ou elas são fruto de algo que você fez no passado, ou é fruto de algo que você fez nessa vida. Assim, nós conseguiríamos entender que fé raciocinada é que nos dá estrutura para lidar com qualquer tipo de sofrimento. Se a gente não consegue lidar, não é porque a doutrina espírita não tem essa estrutura, é porque nós não estamos refletindo, sopesando e principalmente servindo como deveríamos. Porque a estrutura também de amar o próximo, de servir ao próximo, de estar enganjado num trabalho voluntário que ajude os outros, nos dá mais estrutura para quando a dor vier, se a dor vier. Muitas vezes a dor vem porque o indivíduo ele está totalmente desviado do que ele programou de fazer na Terra. Então no livro Nosso Lar, um caso desse, que a pessoa está fazendo tanta bobagem na Terra, que eles disseram assim: não, vamos trazer para o nosso amigo um pouco de infortúnio, de doença, para ver se a doença, né,
recoloca ele no caminho. Então muitas vezes também tem essa dor, que eu já ia esquecendo, que é quando a dor vem para que a pessoa possa recompor um pouco o seu caminho, né? Antes que essa dor venha, nós podemos vaciná-la. Como? Servindo antes. Vamos procurar nos enganjar nos trabalhos de voluntariado, de serviço ao próximo, que aí a gente tem um estresse positivo. É um estresse positivo porque são desafios. Como é que eu vou pagar a conta do centro? Como é que eu vou pagar a conta do orfanato? Como é que eu vou ajudar no bolo, no almoço, não sei o quê? É um estresse. Ai, não, eu não tenho condições de fazer. Me pediram para fazer esse empadão, mas eu não sei fazer empadão. É um estresse, não é? Mas é um estresse positivo, que você está ali trabalhando em prol. Esse estresse é um estresse que a própria psicologia reconhece como sendo positivo. É pior do que a angústia, a depressão, o medo, a insônia, porque a pessoa se fechou em si mesma, no seu egoísmo, no seu orgulho, e não ajudou a ninguém. Bom, gente, esse é o que a gente tinha aqui para trazer, são reflexões que a gente fez ao ler aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, tá? Que Jesus nos fortaleça, nos envolva, nos estimule ao bem e ao serviço na seara espírita, hoje e sempre.